dando sequência, esse exemplo aqui ele vai ser um pouquinho mais complicado, mas a gente vai entender bem. Ó, temos aqui o triângulo, né? O ângulo de 60 graus. Esse lado do triângulo, que é o lado maior, hipotenusa 18. Se esse aqui tá do lado, ele vai ser o que? Aqui vai ser hipotenusa, né? Pronto, 18 é hipotenusa. Se está do lado do ângulo, é cateto adjacente. E o que está totalmente contrário vai ser o cateto oposto. E ele quer saber na questão quanto é esse valor aqui que está no cateto oposto, que é W. Então, quanto é W? Como é que a gente vai fazer para calcular? A gente tem aquelas fórmulas, né? Que seno é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno vai ser igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente vai ser igual aos dois catetos. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Pronto. A gente quer saber W. W é o quê? Cateto oposto. Aqui a gente tem cateto oposto e aqui a gente tem cateto oposto. Então, quando tem cateto oposto, a gente não vai utilizar. A gente já quer saber o que é ele, então não utiliza. Tá? Muito bem. Vamos utilizar então o cosseno. Então, vamos lá, né? Então, cosseno de quanto? De 60 graus é igual. Calcular o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente aqui é quanto? Ah, ninguém sabe não. Então repete. Cateto adjacente, a hipotenusa é quanto? Hipotenusa 18. Isso mesmo. Então fica cateto adjacente, cosseno de 60 graus, igual. Fica o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 18. Isso mesmo. Aqui não está dividindo? Tá. Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver quanto é a calculadora cosseno de quanto? De 60. 0,5. Então, cosseno de 60, 0,5. Que está dividindo o cateto adjacente pela hipotenusa, a gente não sabe quanto é o cateto adjacente também. A gente vai fazer o seguinte, aí multiplicar. Está dividindo, passa para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então vai ficar 0,5 vezes 18. Sempre passar para o outro lado da igualdade, lembrando que se estiver diminuindo, passa somando, se estiver multiplicando, passa dividindo, se estiver dividindo, passa multiplicando. Muito bem, 0,5 vezes 18 é igual a 9. Ou seja, o W, que é esse lado aqui, é igual a 9. Isso que ele quer saber. Simples. É difícil assim porque precisa de uma atenção, mas não é tão complicado assim não. E aqui agora a gente vai utilizar para resolver nesse daqui que saber quanto é Z. Esse daqui. Note uma diferença, né? Z é o quê? Z é o lado maior, ele vai ser a hipotenusa. Quem está do lado do ângulo que a gente tem é o cateto adjacente. E quem está longe é o quê? É o cateto oposto. Não dos dados a gente já vai ter só o cateto adjacente. Então, para a gente decorar, seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, a gente já sabe que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E que a tangente, os dois catetos, cateto oposto sobre cateto adjacente. Coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Muito bem, a gente quer saber quanto é a hipotenusa. Qual das três opções a gente não tem hipotenusa? Ó, no seno a gente tem hipotenusa, cosseno a gente tem, então a gente vai ter que calcular como? A gente vai ter que calcular utilizando a tangente. Isso mesmo, a gente vai ter que utilizar
calcular utilizando a tangente. Então vamos lá. Tangente de 45 graus igual cateto oposto sobre o cateto adjacente. Qual é, gente, o cateto adjacente? A gente sabe? O cateto adjacente a gente sabe. O cateto oposto não. Então, cateto oposto sobre os 20. Então, logo, tangente de 45 graus igual cateto oposto sobre 20, que é o cateto adjacente. Vamos calcular aqui quanto é a tangente de 45 graus. Calculadora científica, tá, gente? Quanto não é? Então, tangente de 45 graus igual a 1. Então, vai ficar 1 igual cateto oposto sobre 20. Vai passar para o outro lado da igualdade, né? Então, a gente vai passar para o outro lado da igualdade e vai ficar o quê? Quer saber Z, né? Z igual 1 vezes 20. Logo, Z igual 20. E descobriu 20. Mesmo lado.